Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? O que a gente falou na primeira parte, pessoal? Vamos fazer um resumo aqui do que a gente falou nessa primeira parte. Mas primeiro vamos saber qual é o tema que a gente estava falando, né? O que é a santidade espiritual? E eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que entrar? Quem é que entra? É a sua consciência na frequência de Deus, tá? Aí você entrou no processo de santidade espiritual. Por quê? Ele fala, a gente viu na primeira, é que essa santidade espiritual é um conceito que foi criado para descrever o processo de transformação moral e espiritual. Então, de transformação moral e espiritual, então, é da consciência. Aí você, quando você está sendo transformado, você está melhorando moralmente, espiritualmente, tá? Então, eticamente, não mentindo, você está melhorando nesses requisitos, você está no processo de transformação moral e espiritual, que é o processo de santidade espiritual. Que ele fala que visa viver de acordo com os padrões, então, com os padrões de frequências energético espiritual, padrões, viver de acordo com os padrões de Deus, então, que é viver de acordo na frequência de Deus. Por isso a minha pergunta lá, tá, pessoal? E é o que ele falou mais? Ele fala que é um dom também, é uma vocação. Então, aquele que entra nessa espírita, ele tem que ser chamado para ele ter essa vocação de entrar nesse caminho de santidade espiritual, tá? Que ele fala, é uma vocação de todo indivíduo que desperta a consciência e crê em Deus. Então, você tem que ter fé, você tem que ter a crença em Deus, você tem que ser chamado para esse despertar da consciência. Senão, você não entra nesse caminho de santidade espiritual, tá, pessoal? Aí o que, é que a gente viu mais? Ele falou que era um processo, né? Que qualquer pessoa independente de raça, cor, etnia, profissão, cargo, ela pode entrar nesse processo. E ele fala que é um processo contínuo. E o que é que você entende como contínuo? É que não para. Você não para de buscar a melhora da sua consciência. Tá, pessoal? Ao que mais que a gente viu? Ele viu que esse conceito de santidade espiritual está intimamente, o que é assim? Intimamente é uma coisa íntima, né? Intimamente relacionado com a espiritualidade e a fé. Então, sem espiritualidade, sem fé, você não pode agradar a Deus, você não entra no caminho de santidade espiritual. É claro, né, pessoal? Tá claríssimo. Para mim, tá claríssimo, tá? Não sei para para outras pessoas. Aí ele fala: da mesma forma, a santidade é relacionada ao comportamento de santidade. Então, o que é que ele fala que é esse comportamento de santidade? Ele fala que é o controle das frequências e da energia do corpo físico e das emoções e da mente que esteja na mesma frequência e energia da espiritualidade. Para quê, pessoal? Para que a gente está se afinando a nossa frequência com a frequência da espiritualidade? Para que se possa chegar mais perto da santidade de Deus. Então, para que a gente possa chegar um pouquinho mais perto da santidade de Deus, que é uma frequência, tá? Então a gente só atinge quando a gente entra na frequência da espiritualidade. A gente pode atingir essa frequência, tá?
Então, a gente que é espiritualista, a gente estuda, sabe que tudo é energia, frequência e sintonia, tá? A gente que é espiritualista, a gente sabe disso. Então, por isso que ele fala que esse comportamento de santidade, tá? Que a Bíblia também fala, né? Sobre que a gente tem que ter um comportamento de santidade, que é o quê? Isso significa o quê? Que é o controle da frequência da energia do nosso corpo, da nossa emoção e da nossa mente. Então, nosso pensamento, que esteja na mesma frequência. Então, a gente vai sair do controlar a nosso pensamento, a nosso corpo energético e físico, de acordo com o que a espiritualidade quer. Não é como você quer, tá, pessoal? E o pior de tudo é que essas pessoas são chamadas, mas ela quer continuar com a frequência dela, fazendo a vontade do ego dela, tá? E por isso que tem muitos que não se firmam na espiritualidade. Porque ele não entende esse processo de santidade, tá? Porque acha que santidade é como os evangélicos, católicos estão falando, tá? E não é dessa forma, tá? Ele fala que a gente viu na primeira parte que é a frequência, né? Para chegar mais perto de Deus. Ele fala, a gente viu que a palavra em latim santitate, que significa qualidade ou um estado de ser, santo, pureza e virtude. Então, em latim, santitate significa uma qualidade, um estado da sua consciência que você é santo, puro e tem uma virtude. Então, é que a sua consciência não lhe acusa. Então, quando a pessoa está se sentindo acusada, se sentindo. É que ainda a consciência dela não entrou nesse estado, nessa frequência. Aí a gente também viu que ele fala que a palavra em hebraico kadosh, que é utilizada para significar, para dar o significado de santo e santificado, para algo sagrado. Ele fala se referindo a um indivíduo que foi consagrado e separado para a obra de Deus. Então, para a obra da espiritualidade. Então, você desperta, é chamado, né? É separado para e consagrado e separado para a obra de Deus, tá? Aí você entrou no processo de santidade espiritual, tá, pessoal? Então, tem que ser chamado. Não é qualquer pessoa que é santa aí, tá? Que vai ter intimidade com Deus. Então, não é qualquer pessoa que tem intimidade com Deus, tá? Aí a gente viu também que muitos acreditam que essa santidade é heróica, né? Mas a gente que é espiritualista sabe que a perfeição não é dessa forma. Não é estar no caminho e não na chegada, tá? A gente espiritualista tem essa visão. Essa visão está superada. E sabemos que a santidade é um processo muito mais humano, real, que podemos imaginar. Então, foi o que até eu dei o exemplo da Igreja Católica, que os seus sacerdotes não casam. Mas eles dão um jeitinho aí, né? Os escândalos que aconteceu, eles dão um jeitinho aí. Ele não procura, como é que se diz, trabalhar essa energia, tá? Uma esposa, ter ali o relacionamento, tá? Que não existe mal nenhum nisso, se estiver de acordo com a... Mas o que é que ele faz? O que é que ele fala? O que é que eles fazem, pessoal? Tá? Eles, como é que se diz? A frequência, ele sai dessa frequência, tá? Tô ajeitando aqui, pessoal, porque eu tô vendo que o negócio ia cair, viu? Botei aqui errado, o negócio ia cair.
meu celular ia cair do chão aí ia dar prejuízo, tá, pessoal? Então, aí ele fala que essas pessoas não se casam, então não usa essa energia, porque principalmente a do sexo, né? Que é uma coisa aí que é da humanidade. Deus não ia fazer o homem para deixar aqui ele sem ter nenhum relacionamento com a energia do corpo dele, tá? Deus quer que você tenha isso, mas de forma equilibrada, que ele esteja ali presente, porque até no sexo ali, pessoal, Deus está ali presente no relacionamento ali que você vai ter, seja homem ou mulher ali que você está, né? Seja o homem com a mulher ou a mulher com o homem. Deus está presente, pessoal. Ainda mais se for você tá juntado com a irmã, uma irmã, uma pessoa também que foi chamada. Então, Cristo está nela. Foi o que ele falou aqui. Você não sabe que Cristo está nos seus irmãos e na sua irmã? Então, você vai fazer alguma coisa de mal para com o irmão ou com a irmã, tá, pessoal? Você não pode fazer isso, tá? Tá fora da espiritualidade. Então, a gente viu que a santidade espiritual é um crescimento que se concentra no caminho evolutivo da vida, né? Que ele fala que esse olhar não é no processo da chegada, mas no caminho. Ele fala trilhar a trajetória, você tem que trilhar essa trajetória espelhada em Cristo e, sobretudo, com os dois pés na espiritualidade. Então, na obra da espiritualidade e na caridade e no amor. Ser santo, portanto, é viver com consciência. Então, é você viver com consciência, não sem consciência, tá? É consciência que nós podemos ser melhor a cada dia. Foi isso que a gente viu na primeira parte. E o que a gente viu mais? A gente viu que é um processo que pertence a todo. Ele fala, o primeiro passo é buscar a profundidade e o autoconhecimento, olhar para dentro de si mesmo e encontrar suas próprias fragilidades. Segundo, ele falou, o segundo passo é você junto com o primeiro, que é descobrir o outro, que é amar o próximo, como o samaritano, né? A gente viu isso também. Nesse duplo olhar, ele fala, o caminho a gente vai descobrindo que Deus está nessa relação. Então, na hora que a gente vai caminhando, vai descobrindo que Deus está nessa relação. Tá? Aí ele fala, e Cristo que habita em mim também habita no meu irmão e na minha irmã. Foi o que fazer. Então você não pode fazer mal a uma pessoa em que Cristo habita lá, porque você está fazendo mal a Cristo, ao templo do Espírito de Cristo, ao templo do Espírito Santo. Então você está fazendo mal àquela pessoa. Você não pode fazer isso, está fora da espiritualidade. Aí ele fala, nesse processo vamos nos tornamos melhores, mais confiantes, mais simples e mais fraternos. Então a gente parou aqui, não foi? Agora a segunda parte, ele fala, a santidade espiritual está na simplicidade dos pequenos gestos e na caridade genuína, verdadeira, né? Não importa a grandeza da atitude, mas sim a sinceridade e o amor envolvido nela. Então, ele está dizendo, pessoal, não é você fazer uma obra extraordinária. Por isso que meu canalzinho aqui, tá? Estou aqui. Eu não estou fazendo nenhuma obra extraordinária como os outros. Muitos membros, tal, ele tem muito dinheiro aí e tal. Mas eu estou fazendo. E com sinceridade, sabe? Com a caridade genuína, né? Não que é uma grandeza, mas você tem que estar envolvido no amor nela. É isso que tem que estar envolvido no amor da espiritualidade, tá? Não é, talvez eu
chegar, se não fazer, como é que se diz, sucesso de ter muitas pessoas aqui e tal. Não interessa, isso não interessa. O interessante, pessoal, é a gente permanecer nessa sinceridade, nesse amor, nessa verdade. Isso que é interessante para Deus. Deus não está olhando grandeza, tá? Aí ele fala, ser gentil com uma pessoa, ouvir atentamente o próximo, sem julgar, respeitar a diferença, são algumas das atitudes que nos colocam no caminho da santidade espiritual. Então, é o que eu estou fazendo. As pessoas que vêm até aqui, eu sou gentil, ouvir atentamente a ela, o próximo, sem julgar ela, respeitar a maneira dela, tá? A diferença dela, como ela pensa, eu respeito. São algumas das atitudes que nos colocam no caminho da santidade. Então, é assim que a gente tem que fazer, irmão, tá? Você que está no meu canal, você tem que ter essa atitude. Não julgue, tá? Eu sei que é difícil porque a gente vem de um processo religioso que muita gente está julgando as outras lá. Mas isso não é a frequência da espiritualidade. Não é a frequência para você entrar por aí, tá? Então, você vai ouvir, ser gentil com as pessoas, ouvir atentamente ela, sem julgar, respeitar a diferença dela, que ela pensa. São algumas das que coloca a gente nesse caminho espiritual, tá? Aí ele fala, por fim, relembre sempre assim como ser santo não significa ser perfeito. Então, não significa ser perfeito. Ou fazer ato heróico. É trilhar um caminho de santidade e um processo particular de cada um. Então, é particular da sua consciência. É que você vai melhorando, vai crescendo espiritualmente. Por exemplo, se as pessoas aqui não quiserem mais ficar no meu canal, ela ir embora, eu vou continuar aqui o processo, tá, pessoal? Mesmo sem elas, tá? Porque esse processo é para minha consciência. Mas só que eu estou compartilhando esses ensinamentos aqui para a gente estudar junto. Então, aqueles que for chamado, eles vão aderir meu canal e a gente vai caminhar junto. Mas aqui você não é forçado não, tá, pessoal? Se você quiser sair aí, não quiser mais assistir meu canal e tal, por qualquer coisa, tá? Pode ir aí tranquilamente, tá? Procura outro canal, outro grupo aí religioso, tá? Sem problema nenhum, tá, pessoal? E a gente continua amigo tranquilamente. Não, a gente não pode se tornar inimigo, tá? E eu vou continuar aqui o meu processo, tá? Estudando a minha espiritualidade, trabalhando aqui, tentando melhorar cada dia. Eu vou continuar, tá? Ele fala, é particular de cada um, mas que se faz em comunidade junto. Então, meu particular, mas eu estou fazendo em comunidade junto com vocês. Esse trabalho da espiritualidade. Por quê? É melhor ser dois do que um. A Bíblia fala sobre isso, né? Porque se um cair, tá? Não deslizar, eu me deslizar aqui, vocês podem me levantar. A não ser se vocês queiram me dar logo uma porretada para eu cair de vez, tá? Eu espero que não, tá? Eu espero que vocês me levantem. Ô, irmão, levanta, calma. É assim mesmo, tá? Ai, meu Deus, eu caí, irmão. Eu fraquejei. Ai, ai. Aí você vai lá e vai me dar uma porretada logo. Vai, pá, cai logo. Você não é verdadeiro, tá? É assim que você vai fazer, pessoal? É assim que dizer, os meus inimigos, você que vai fazer isso comigo, tá? O que não gosta de mim vai pegar um porrete do tamanho do tamanhão assim grande e meter na minha cabeça para me matar logo. Eu sei que o inimigo vai fazer isso. Mas vocês aqui que estão no canal, que melhoraram no meu canal, será que vocês vão fazer isso comigo se eu cair? Tá? Então, por isso que eu faço essa espiritualidade, essa santidade, esse caminho junto. É um caminho meu, tá? É intrínseco meu, é o meu processo da espiritualidade. Mas eu faço junto com vocês.
Aí ele fala, a espiritualidade, o encontro da vocação é a conversa com Deus. São únicas para cada indivíduo. Então, ele fala que a espiritualidade é um encontro da vocação e da conversa que você tem com Deus. São únicas para a sua consciência. Ninguém pode se meter. É você e Deus, tá? Então, estou despertando você para você ter um relacionamento. É com você e Deus, é com você e Deus e a espiritualidade, tá? Aí ele fala, o que vale acima de tudo é buscar e se comprometer com a evolução contínua eterna, né? Espelhada em Cristo. Então, é isso acima de tudo, a gente tem que fazer isso. É nos espelhar em Cristo, começar a melhorar para buscar aquela frequência, tá? Aí ele fala que possamos com sabedoria aperfeiçoar o lado humano que está em nós e que nesse processo fica cada dia mais próximo de Deus, mais próximo das pessoas, mais próximo de toda a criação. Foi o que Cristo fez, pessoal. Você viu que a atitude quando Cristo é aqui, ele foi muito humano, tá? Ele amou as pessoas, perdoou as pessoas. Ele teve uma humanidade muito grande. Então, Cristo é o nosso espelho, tá, pessoal? Se você ali ir começando a se lapidar a sua frequência de acordo com o que Cristo fez aqui nessa realidade, a gente melhora, tá, pessoal? Não tem esse que não melhora, tá? Porque é uma frequência muito alta. Aí a pergunta é que não quer calar. Será que a Bíblia fala sobre essa santidade espiritual? Fala, né, pessoal? A Bíblia é cheia. Eu tirei alguns versículos, porque é muito versículo, tá? Eu tirei alguns aqui que vai contribuir para o nosso estudo, tá? Então, Hebreus 12, 14. O que é que fala lá? Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por que, pessoal? Por que Paulo escreve isso aos Hebreus? Fala, seguir a paz com todo e a santificação. Então, a santificação é uma coisa que você pode seguir, porque é um caminho. É o caminho da espiritualidade. Ele fala, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você não vai ver o agir, o trabalhar de Deus, você não vai ver o Senhor na sua vida. Se você não entra nesse caminho da espiritualidade, que é Cristo, tá? Ele é o centro da espiritualidade. Sem Cristo não existe espiritualidade, tá? A espiritualidade só existe por causa de Cristo, tá, pessoal? Então, quando você entra nesse caminho, você tem que seguir a paz com todo, tá? Se não pode sair aí discutindo, brigando, então. E a santificação, que é essa santificação espiritual, que é você ir trabalhando e melhorando, sem a qual você não vai ver o trabalhar de Deus na sua vida, tá? O que mais? Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, Deus é santo, né? Ele está em uma frequência. Então, o que é que ele estava falando lá para aquele povo de Israel, aqui em Levítico? Ele estava falando para ele entrar nesse processo, que é trabalhar a frequência, a espiritualidade dele, para que Deus estivesse com ele, operando através da vida dele, estivesse ali no meio dele. Mas o que é que aquelas pessoas entenderam? Entenderam totalmente com tudo errado. Eu sinto muito, tá, pessoal? E até agora tem grupos religiosos que estão entendendo tudo errado, tá? Aí o que é que ele fala mais? Efésios 1, versículo 4 e 5. Em Cristo, ele nos escolheu para sermos santos. Então, é em Cristo. O caminho da santidade é em Cristo, porque Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Você não vai ver o Senhor se você não estiver nesse caminho de santidade. Então, o caminho de santidade espiritual é Cristo. Porque Deus fez esse caminho para você andar, tá? Que é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, aonde você trabalha as suas frequências, tá? Então, é por isso que ele fala, em Cristo ele nos escolheu, então Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensível diante dele no amor. Então, para a gente ser irrepreensível, a gente vibrar no amor. Então, Deus nos chamou para que a gente vibrasse nesse amor, tá? Porque se a gente não vibrar nesse amor, a gente não entra nessa frequência de Deus, porque Deus é amor, é o que João fala lá, né? Deus é amor. Então, se você não vibra, você não entra na frequência. Qual é a minha pergunta que eu coloquei lá no início, pessoal? Por que temos que entrar na frequência de Deus? Então, a frequência de Deus é amor, um amor incondicional. Então, quando você não vibra nesse amor, você não entra nessa frequência. Você está fora do caminho da santidade. Tá certo? Tá profundo, né, pessoal? O estudo aqui tá... Mas é isso, para vocês entenderem, tá? O que é esse caminho, esse santidade espiritual, tá? Que é um caminho, é um processo que é Cristo, tá? Esse caminho é Cristo, que é o caminho de santidade que leva a Deus, tá? Aí ele fala, 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, seja santo você também em tudo o que fizer. Então, em tudo que a gente fazer, a gente tem que ser santo. Que é essa santificação espiritual, ele falou que é o quê? O comportamento santo, santificado é o quê? É a gente controlar a nossa frequência, a nossa energia, de acordo com a vibração, a energia que Deus está vibrando, que é entrar nesse amor. É simples, né, pessoal? É simples agora que eu estou explicando para você. Mas nenhum pastor entende isso, tá, pessoal? Eles estão proibindo aí você. Proíbe tudo. Não, você está errado, vai ser expulso da igreja. Não, não faça isso. Ele não quer dar o conhecimento para você ter conhecimento, tá? Ter consciência. Então, muitos grupos religiosos vieram assim, tá? E é por isso, pessoal, que as pessoas estão despertando, estão tomando consciência, estão deixando esses tipos de grupo. Esses grupos assim não vai existir mais, porque as pessoas vão estar despertas, ela vai ter consciência de ela fazer o processo dela, de ela não estar ali mais no cabeça ali de alguém. Tá errado, você vai fazer de um pastor, de um líder, tá? Tem gente que já está tomando consciência, pessoal, estão despertando, tá? Então, ele fala, mas é assim como é santo aquele que vos chamou, seja santo vocês também em tudo que fizerem. Por quê? Para você estar na frequência dele, de Deus. Tá? Ah, o que mais, pessoal? João 17:17. O que é que ele fala aqui? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, pessoal, que sai da boca de Deus, a palavra de Cristo, ela traz uma santificação para a nossa consciência. Porque ela é a verdade. E a nossa alma se alimenta da verdade. Então, por isso que eu tenho preocupação aqui de trazer a verdade para mesmo que machuque a gente, tá? Eu sei que algumas coisas que eu falo aqui deve machucar aí, deve vocês ficarem com raiva de mim, né? Teve algumas pessoas no meu canal que ficaram com raiva. Depois elas agora me amam, tá? Porque o amor e o ódio andam junto, tá, pessoal? Eu vou dar um murro na cara desse irmão Samuel. Nossa, pessoal, o que é que eu fiz com você? Eu não tô fazendo nada, tá, pessoal? Eu só tô passando aqui a mensagem da espiritualidade, tá? Mas eu entendo, porque essa pessoa tá
presa a um conceito, tá? Ela já, às vezes, já veio até desde criança, tá, pessoal? Tem gente que vem no seu grupo desde... E ela, quando ouve isso de mim, isso choca. Mas o pior que eu tô falando com a alma dela, ela tá sentindo que é verdade. Mas ela vem, não quer largar o grupo lá, as coisas lá. Eu entendo, tá? Eu tenho paciência, eu espero você, tá? Até você se afirmar, se apoiar a sua consciência. Foi o que aconteceu com muito aqui, pessoal. Tem pessoas aqui que já me disseram, irmão, eu não consigo mais olhar os pregadores, a pregação, porque eu começo a ver aquilo começa a eu me sentir mal. Teve pessoas no meu canal que falou isso, pessoal. Ele não consegue mais ouvir lá o que os pregadores estão ensinando. Então, ele se alimenta aqui da verdade que eu estou falando. Por isso, pessoal, eu trago todo dia aqui um conceito, a gente estudar, para alimentar a sua alma. Trago a palavra de Deus, que é a verdade, né? Por isso que ele fala, santifique na verdade. Então, como é que você se santifica na verdade? A tua palavra é verdade. Então, é você estando nessa palavra, a sua alma vai se alimentar. Aí, 2 Coríntios 7, versículo 1. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, olha o que o apóstolo Paulo, né? Ele fala aqui em Coríntios, ele fala, amados, visto que temos a promessa de Deus, né? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo. Então, você está numa frequência que não é permitida, que não está de acordo com a espiritualidade. Porque você pode usar o corpo, pessoal. Você pode usar a energia do corpo, mas que esteja de acordo com a frequência da espiritualidade. Então, que contamina o corpo e o espírito. Então, contamina o seu espírito. Então, você não cresce. Então, temos que estar vigiando nisso. Olhar em que frequência se está de acordo, alinhado com a espiritualidade, tá? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, vamos nesse caminho, aproveite que Deus nos chamou a gente para esse caminho e vamos nos aperfeiçoando a nossa santidade espiritual, da nossa consciência. É isso que ele está falando para aqueles irmãos. Irmão, não faça isso. Tá? Tome consciência, não faça isso, porque a gente tem uma promessa. Tá? O apóstolo Paulo falando, né? Aí, o que é que ele fala mais? 1 Tessalonicenses, Paulo de novo, né? 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Então, Deus, você que desperta a consciência, pessoal, é por isso que eu estou vendo aí muitos espiritualistas dizendo que é desperto, mas querendo andar do jeito dele, querendo fazer as coisas aí, né? Mentindo, fracatuando, tá praticando, sem fazer essas coisas não tem nada. Não, não é assim, pessoal, tá? Você pode fazer as coisas, usar a energia do corpo, tá? Usar tudo, mas que esteja alinhado com a frequência da espiritualidade. É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Então, porque você não foi chamado, ele fala em 1 Tessalonicenses 4, 7, porque você não, Deus nos chamou para a impureza. Então, Deus nos chamou para a gente se tornar impuro, mas a gente se tornar puro, mas para a santidade. Então, para essa santidade do nosso espírito. Então, você entrou no processo, vá trabalhando, tá? Você não é santo assim, agora eu sou santo. Não existe isso, tá, pessoal? Aí ele fala, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, olha o que ele fala, pessoal. Aqui em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus. Então, ele está pedindo pela misericórdia, tá? Que você tome consciência.
se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Que é este o culto racional de vocês. Então, quando a gente está raciocinando, é o culto, a gente está crescendo espiritual, a gente está entrando na frequência de Deus, está entrando na frequência, a gente está se tornando um sacrifício vivo, santo e agradável. Tá? Aí ele fala, não se amolde ao padrão deste mundo. Então, não se amolde à frequência que esse mundo quer. Os comportamentos, os pensamentos, tá? Os sentimentos. Não se amolde. Então, você tem que fazer o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, transforme esse mundo no mundo que a espiritualidade quer que ele esteja. Porque esse mundo está fora da frequência de Deus, da frequência da espiritualidade. Está todo mundo fora. Tá? Então, o que é que a gente foi chamado? Para começar a despertar a consciência, para ele entrar na frequência da espiritualidade, a frequência de Deus. Então, é através da nossa renovação da nossa mente, né, que a gente vai fazer isso. Para que seja capaz de experimentar, provar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, aí você vai experimentar essa frequência de Deus. Essa boa e perfeita vontade de Deus. Se não, pessoal, não experimenta, está fora da espiritualidade. Tá? Aí o que a Bíblia fala mais? Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, olha o que Cristo está falando aqui, pessoal. Mandando os discípulos ser perfeito como o Pai, o vosso Pai é perfeito que está no céu. Então, o que ele está querendo? Ele está falando com o discípulo, você entre nesse processo de santificação espiritual, que é ir melhorando as suas capacidades, tá? Pedro mesmo foi um que foi melhorando, tá? No início, Pedro, quando os soldados foi pegar Cristo lá, tá? Ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Aí o que é que Cristo fez? Pegou a orelha do soldado e colou do soldado romano e disse, não faça isso. Se você fizer isso, você não vai ter parte comigo no reino de Deus. Porque você tem que buscar essa perfeição, tá? Então ele estava ainda descontrolado a emoção dele, mas depois que ele recebeu o Espírito, ele começou a se controlar. Pedro, né? Tchá, meteu a espada, cortou a orelha. Aí o que é que Cristo veio? Pegou a orelha do cara lá, o sangue deve ter vaído, né? Porque ele passou a espada, cortou a orelha, e aí pegou a orelha e colou, estancou o sangue na hora. Cristo, né? Nossa, pessoal, não é fácil, né? Por quê, pessoal? Pedro estava aprendendo ainda a controlar as emoções dele. Sabe, a controlar. Ele era brabo, né? Ele era um cara impetuoso, assim, tá? A personalidade dele. Então, ele fez isso até ele entrar na frequência, tá? É isso que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Por isso que às vezes a gente, pessoas mesmo que é explosiva, tem uma personalidade, quando ela vem para... Nossa, pessoal, essa pessoa, para ela ir se controlando, tá? Não é fácil, mas a espiritualidade trabalha na consciência dela, tá? Ela entra na frequência. Aí o que a Bíblia fala mais? Isaías 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Então, ele está falando a profecia lá de Isaías, que Deus ia fazer, ali haverá um caminho alto, então, um caminho de uma frequência elevada, né? Um caminho alto, né? Um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Então, que caminho é esse que vai ser chamado o caminho santo que Deus colocou, pessoal?
Quem disse que era o caminho, a verdade e a vida? Quem foi? Quem foi esse que falou essa palavra que a gente lê na Bíblia? Quem foi esse, pessoal? Escreva aí no comentário. Quem foi? Vocês sabem. Então, Deus está falando ali para Isaías, ó Isaías, ali haverá, naquele lugar, né? No tempo que eu determinar, haverá um alto caminho. Então, um caminho com a frequência elevada. Um caminho que se chamará o caminho santo. Ele fala, o imundo, pessoa imunda, não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Então, para aquele povo que é chamado para fazer a vontade de Deus. Porque você, para ser chamado povo de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Senão você não é o povo de Deus. Então, ele diz que esse caminho será para o povo de Deus, não é para toda pessoa. Então, por isso que esse caminho de santidade espiritual, que é Cristo, não é para todo mundo. Todos não querem vir, tá? Será para o povo de Deus, o caminhante, até menos louco, não errarão esse caminho. Nossa, pessoal, nossa, é maravilhoso, tá? A Bíblia é maravilhosa, que tá falando de Cristo, tá? Esse caminho que Deus colocou, Deus tá falando assim, Isaías, ali, aquele tempo, no tempo haverá um alto caminho. Então, um caminho com a frequência elevada, né? Uma frequência, a espiritualidade, né? Onde Cristo é o centro dessa. Ele é esse caminho para aqueles que são. Mas ele fala: esse caminho se chamará o caminho santo. Então, quem é o santo aqui de Israel? Quem é o santo? É Cristo. O imundo, a pessoa imunda, não passará por ele, por esse caminho, mas será para o povo de Deus o caminho, o caminhante, os que caminham nele, até mesmo os loucos, não errarão. Não vai errar esse caminho, tá? Nossa, a Bíblia fala a verdade, né, pessoal? Tá? Que é o caminho, esse caminho de santidade é Cristo. Então, quando a gente é chamado para o caminho de Cristo, que é o caminho do equilíbrio. É o caminho que a gente vai trabalhar nossas frequências, nossa energia, para a gente se alinhar de acordo com o que Cristo está falando, de acordo com a espiritualidade. Você não vem para esse caminho para ficar aí fazendo coisas, tá? É por isso que ele fala lá em Tessalonicenses. Deus não chamou para impureza. Ele chamou para esse caminho que é santo, que é Cristo. Já tem profecia lá em Isaías falando desse caminho. Aí, o que mais, pessoal, que a Bíblia fala? Amós 5,14. Buscai o bem. Então, buscai o bem, porque nesse caminho ele só tem bem. Se você fazer mal, você sai da frequência, sai desse caminho, é o caminho de santidade que é Cristo, tá? Aí ele fala, buscai o bem e não o mal. Então, ele está falando com quem aqui, pessoal? Com a sua consciência. Então, ele sabe que a sua consciência, Deus está falando com a sua consciência, ele sabe que a sua consciência pode escolher o bem e o mal. Então, ele está dando, ele disse, buscai o bem e não o mal. Ele está dando um conselho para a sua consciência, para que viva, né? E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco como dizem. Então, ele vai estar convosco. Se você faz o bem, entra nesse caminho, Deus vai ter relacionamento com você. Para que você viva, então, para que a sua consciência tenha vida espiritual. Você tem um relacionamento com Deus, porque aqueles que estão mortos espiritualmente é que não está tendo esse relacionamento. Lembra lá que eu falei que a morte espiritual é esse afastamento da sua consciência, da consciência maior, que é Deus? É isso que representa a morte espiritual. Então, todos que estão mortos consciencialmente é que estão afastados de Deus. Porque está fazendo mal, está escolhendo mal.
Então escolha o bem para que vivas. Assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco como dizem. Então, você tem que fazer o bem nesse caminho. Esse caminho é do bem, não do mal, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? O estudo tá bom, né, pessoal? Eu já me alegrei aqui, tá? Com a palavra aqui de Isaías, tá? É maravilhoso, tá? Aos nossos olhos, tá? Saber que Deus preparou esse caminho para que a gente andasse. Então, todos que estão despertando estão sendo chamados para o caminho que é Cristo, que dá o caminho de santidade, esse caminho santo, é para você trabalhar essa sua santidade da sua consciência. Por isso que fala aqui, santidade espiritual. Então, a santidade da sua consciência, do seu espírito. Ah, o que, é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, nossa pessoal, é fácil, né? Então, quando você entra nessa frequência, você se torna um templo de Deus, tá, pessoal? Você começa a entrar na frequência, ninguém pode destruir esse templo, porque esse templo de Deus é sagrado, que é você, tá? Por isso que Deus não está em templo feito por mão de homem, ele está no templo feito pela mão dele, você foi feito pela mão dele, tá? Ele fala, se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, né, pessoal? Aquele que está na frequência da espiritualidade, Deus o destruirá. Por quê? Ele fala, porque o templo de Deus, que sois vós, então, a gente, quando atendeu o chamado, entrou na frequência, a gente se tornou um templo. Por quê? Deus quer usar a gente como instrumento da espiritualidade. Então, por exemplo, eu estou sendo usado aqui pela espiritualidade como instrumento. Então, se uma pessoa quer me destruir, ele está querendo destruir o templo de Deus. Então, Deus vai destruir ele. Por isso que não faça isso, pessoal. Se você não pode me ajudar, não pode me abençoar, não queira para querer me destruir, tá? Siga o seu caminho. Não faça isso, porque você pode estar cometendo uma coisa muito grave, que Deus pode destruir você. Por quê? A gente, quando despertou a consciência, veio para esse caminho, entrou na frequência, a gente se tornou santo, tá? A gente é santo que está trabalhando o processo da nossa santidade. E a gente está tendo um relacionamento com Deus, tá? A gente está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo os conselhos de Deus. Então, a gente se torna, no processo, a gente está melhorando no caminhar do processo. E Deus está com a gente. Então, a gente é um templo de Deus. Se você quer destruir o templo, o que é que pode acontecer com você? Por isso, pessoal, lá na Califórnia, quando aconteceu lá a destruição lá, por que o inimigo não destruiu a casa lá do pastor? Porque o pastor era um templo de Deus ali. Ele não pode destruir. Ele sabe. Então, ele vai mexer com os outros que não são templo de Deus. Que não estão, não é filho de Deus, não é templo de Deus. Eles não estão na frequência. Então, eles mexeram com as casas dos outros, com as outras pessoas. Não com as coisas do servo de Deus, daquele que entrou na frequência da espiritualidade, tá? Ele não mexeu. E essa é uma prova cabal de que ele respeita, existe um Deus. Por mais essa matrix aí, ele sabe que existe um Deus que não pode mexer naqueles que são de Deus, que é o templo de Deus, porque ele sabe que Deus pode destruir ele. Por isso que não mexeu com o pastor, com a casa do pastor. Então, pessoal, é um privilégio a gente saber disso, né? Porque se a gente
obedece, entra na frequência, a gente se torna o tempo de Deus. Ninguém pode tocar na gente, tá? Ninguém pode destruir a gente. Porque a gente se tornou o templo de Deus e que é santo. É santificado por esse Deus, tá? Nossa, pessoal, é maravilhoso saber disso, né? Mas, graças a Deus, pessoal, acabou aqui. Eu coloquei esses versículos. Nossa, foi muito versículo, mas a gente aprendeu muito aqui, tá, pessoal? Sobre essa santidade espiritual, tá? Que é um processo, que a gente é chamado, entra, né? Que a gente vai trabalhando, vai melhorando, tá? Ninguém assim, agora já sou santo, não é assim. A gente vai melhorando, entrando na frequência, onde a gente se torna um templo de Deus e Deus não ninguém pode destruir esse templo de Deus, tá? O inimigo, a Matrix, ele sabe disso, tá? Foi por isso que ele não tocou lá na casa do pastor lá na Califórnia, né? Los Angeles, né? Lá nos Estados Unidos. Você viu lá a bagaceira que aconteceu lá? Aconteceu uma bagaceira grande, né? Mas, graças a Deus, teve ali uma pessoa que estava na frequência, na santidade espiritual de Deus, era um templo de Deus, tá? E Deus não permitiu que tocasse nada. Glória a Deus. Glória a Deus, né, pessoal? Então, é isso, tá, pessoal? Então, por isso que a gente precisa entrar. Qual é a minha pergunta lá? No começo, pessoal. A gente tem que entrar na frequência de Deus. Porque você se torna um templo, então. Ninguém pode tocar você. Ninguém pode mexer com você. Porque você é de Deus, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, pessoal, com emoção, com tudo, tá? Sempre é assim, tá? Quando eu tava escrevendo esses textos aqui, pessoal, eu me emocionei muito, tá? E comecei a louvar a Deus, aí depois eu meditei. Foi aonde eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, tá? Então, com emoção, com tudo, tá? Agradecer, agradecer a vocês, tá? Obrigado pela sua audiência, tá, pessoal? Até vocês aí que estão assistindo, estão ainda com o coração endurecido para a espiritualidade. Mas continue, tá? Que ao passar do tempo, vocês vão entender essa frequência da espiritualidade, tá? Porque é estranho ao nosso ouvido essas coisas, tá, pessoal? Eu entendo, é por isso que eu entendo as pessoas, principalmente os evangélicos, tá? Porque eu vim desse meio, eu sei qual é o pensamento que passa na cabeça deles. Por isso que eu entendo vocês, tá? Eu tenho paciência com vocês. Eu tô aqui ensinando a vocês, tá? Tô aberto para pergunta, tá? Se vocês querem deixar sua pergunta aí, ou querem entrar na minha rede social e perguntar alguma coisa, conversar comigo, né? Mas Samuel, tal, gostei aí do ensinamento, tal, mas eu queria saber sobre isso, como é que é isso aí, tal. A gente, com a ajuda de Deus, vamos orientar você, tá, pessoal? Para você entrar nessa frequência de Deus, que é a frequência da espiritualidade, que é o caminho de Cristo, que é o caminho santo, que é o caminho de santidade, que é aquele caminho que Isaías falou, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Obrigado. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Só se Ele permitir mesmo. Tchau!